Ok. Vai começar. Olá, já estamos por aqui novamente. Meu nome é Leandro Rosan e sou um dos realizadores do Turnkey. Olá, boa noite para todo mundo que está conectado, está entrando. Meu nome é César Henrique, também um dos organizadores do Turnkey, e vamos bater esse papo aqui. O último hangout que nós vamos fazer antes do evento, que é dia 4 e 5 de novembro, agora no Espaço Guanabara, em Campinas. Sejam bem-vindos aí, vocês que já estão aí online com a gente. Beleza, sejam bem-vindos aí. E aí digo o seguinte, vai dando um alô aí que nós vamos nos falando aí no chat. Beleza, minha gente? Estamos esperando o pessoal chegar aí, já tem gente chegando aí. Vai dando um alô aí, quem vai chegando, vai falando, vai dando um alô que a gente vai respondendo no chat direto aqui. Hoje vamos falar sobre como tomar decisões lucrativas. Vamos falar um pouquinho de vendas e de finanças, mas sempre com foco na tomada de decisão, que é algo importante na vida de qualquer empresário, na vida de qualquer empreendedor. E vender é importante demais, né, gente? Vender é importante demais. E tem gente que vende e não toma decisão, tem gente que olha as finanças e não toma decisão. E nós vamos falar da importância da tomada de decisão, tanto nas vendas quanto nas finanças. Beleza, chegando aí, Tato. Beleza, Tato, seja bem-vindo aí. Quem for chegando, vai dando um alô aí que nós vamos falando. Beleza, minha gente? Já estamos com gente assistindo aí. Bacana, bacana. E hoje, para você que já entrou aí, daqui a pouco a gente vai avisar para o pessoal também, nós vamos ter 2 oportunidades exclusivas no final desse Hangout. Então, coisas assim que você não acredita, mas nós vamos fazer no final do Hangout, beleza? Então, você fica com a gente até o final aí, além de você aproveitar o conteúdo, aproveitar o conhecimento do tema, você ainda pode ser surpreendido no final aí com aquilo que a gente vai trazer de legal para você. É uma oportunidade bacana aí para estar lá dentro do Turnkey e ter muito aprendizado durante 2 dias, inclusive sobre técnicas de venda, né, que vai ser com Baratella, uma das pessoas que vai falar sobre isso, como também de vendas na internet, que nós vamos ter o Conrado Adolfo que vai falar sobre isso, como o Diego também vai falar sobre isso, enfim, vamos ter uma série de coisas bacanas aí, um quadro de empreendedorismo feminino para mulheres, um quadro bem bacana. Legal, vamos ter o Geraldo Rufino também, um empreendedor nato, né? Existe empreendedor nato? Empreendedor se faz, mas existe alguns que já, desde muito pequeno, demonstram isso, e a gente vai ter empreendedores assim, como a Paola, também, Tucunduva, que vai estar lá falando para a gente também. E vamos ter stand-up também. Às vezes a gente precisa precisamos nos divertir um pouquinho depois do almoço, aquela hora que você está meio cansado. Vamos ter stand-up com o Zé Neves também, muito conhecido aqui na região de Campinas, da Hora do Leite do Educador FM, vai estar lá com a gente também. Então, assim, vão ser 2 dias realmente muito bacanas, muito legais. 2 dias cheios de aprendizado, onde a gente pode sair ganhando muito nesse sentido, né? Porque, assim, aprendizado, educação, conhecimento, isso ninguém lhe tira, né? O povo pode te tirar tudo, todos os seus bens, mas aprendizado, ensinamento, experiência, isso ninguém vai tirar de vocês. Beleza, minha gente? Vamos começar? Vamos começar. Vamos começar a falar sobre vendas. Esse é o assunto de hoje. Na verdade, não sobre vendas especificamente, porque sobre técnicas de venda, como é que vende, atendimento, isso nós vamos falar lá no Turnkey. Mas hoje o papo vai ser sobre tomada de decisões lucrativas, coisas que podem influenciar naquilo que sobra na sua empresa. Não só no faturamento lá em cima, mas naquilo que sobra. Então, decisões lucrativas relacionadas a vendas e relacionadas a finanças. Tem algumas decisões que você toma, tanto no que diz respeito às suas vendas, como com relação às suas finanças, que trabalha o seu lucro lá no final do mês. Empresa é um negócio legal, bacana, divertido, gostoso, desde que lá no final do mês sobre lucro. A finalidade de ter uma empresa é essa, né? É isso aí. É sobrar uma coisinha no final do mês, né? Principalmente sobrar o quanto eu quero que sobre, né? Exatamente. Aliás, chegar no final do mês e sobrar alguma coisa, isso é o que acontece com muitos empresários, né? Com a maioria, na verdade, chega no final do mês, não sobra muita coisa, não sobra nada. Mas para aqueles que sobram alguma coisa, o cara chega no final do mês e fala, nossa, sobrou, que bom, né?
Que bom é quando sobra aquilo que eu queria que sobrasse. Aí é ótimo. Isso é que bom, né? Ótimo, sensacional é quando sobra mais do que eu queria que sobrasse. A gente está falando de meta objetivo, não é o nosso assunto aqui hoje, mas a gente não consegue não falar disso. No Turnkey nós vamos falar bastante disso também. Quando a gente fala de decisões lucrativas, tem muito, e falando de vendas, isso tem muito a ver com as estratégias que a gente usa para vender. Algumas estratégias faz você vender mais, mas estrategicamente faz sobrar menos, né, Leandro? Sem dúvida nenhuma, porque às vezes você vende no volume, num volume muito grande, com uma margem menor e acaba sobrando menos no final das contas, né? E aí tem que ter muito cuidado com isso, né? Até porque tem gente que não conhece as suas próprias margens ou acha que está ganhando um determinado percentual que não é verdade, né? E aí, nesse caso, quanto mais vender, o prejuízo só vai aumentando, né? Quando a pessoa não conhece essa margem ou quando não tem certeza disso, né? Não, Zezão? Eu já vi essa experiência aí no mercado. O cara vender, cada vez que vender mais aumenta o rombo, né? Ah, conheço uma história dessa aí, não gosto nem de lembrar dessa história, não. É de um cara que eu conheci, que teve uma indústria de refrigerante. Aliás, eu tomara que minha esposa não esteja assistindo nesse momento, que ela, ao ouvir essa história, se arrepia, né? Mas estratégias erradas. Eu tive uma indústria de refrigerante uma vez, e quando era um sócio, quando eu decidi assumir, eu descobri que as estratégias eram absurdamente erradas. E a estratégia de vender mais. Por quê? A gente vai falar de margem daqui a pouquinho. Porque as margens eram ruins, porque a gente comprava mal, vendia mal, descontava título para antecipar, mandava meia carga, ou seja, tudo era ruim, as estratégias eram ruins. Quando eu assumi, tomei conta dessa empresa, o que eu identifiquei lá é que a gente tomava prejuízo por cada fardo que vendia. Fardo de 6 garrafas. Fardo de 6 garrafas, ou seja, quanto mais vendia, pior era. E eu me lembro que um sócio, ex-sócio na época, espero que não esteja assistindo agora aí esse hangout, né? Ele falou assim, cara, mas a gente precisa dar uma bombada agora e não vamos tomar nenhuma atitude radical, porque eu queria fechar a empresa. Ele falou, não, vamos fechar agora não, porque vai entrar o verão e agora vai vender muito. Eu falei, cara, vai vender muito agora? Ele falou, vai. Eu falei, então vamos fechar logo antes que venda muito. Porque a estratégia estava errada. Quanto mais vendesse, pior. Então são estratégias que atrapalham a sua lucratividade. Naquele caso, não só atrapalhava, como estava matando a empresa. Você era representante nessa época. Então, olha só, a estratégia, ter representante, outra estratégia, ter venda direta, outra estratégia, vender pela internet. Então, são várias estratégias. Naquela época, a estratégia era ter representantes comerciais. E eram justamente esses caras que faziam aquilo que não podia ser feito. E quando chegava um pedido, porque a empresa estava saturada o financeiro dela, quando chegava um pedido, o pessoal não tinha coragem de falar para o representante, não, isso nós não vamos mandar porque está fora do combinado. Como precisava muita receita, mandava do jeito que os representantes faziam, porque eles não eram funcionários, não eram CLT, então não tinham medo de ser mandado embora, vamos dizer assim, fazia aquilo que eles queriam. E o pessoal do operacional mandava do jeito que eles queriam, porque queria que o faturamento girasse. Na verdade, isso era o maior tiro no pé, que a verdade é que isso acabou com a empresa. Puxa, isso é duro, né? E hoje tem mais, além dessas estratégias, hoje tem outras novas estratégias, por exemplo, a questão da estratégia de afiliado, né? Que você bota afiliado para vender para você, esse pessoal ganhando uma comissão e sem estar ligado diretamente como funcionário da tua empresa, como é o caso de um representante, né? Hoje é diferente. Que é muito parecido, né? Diferente, aliás, a gente vai falar disso, o Leandro, inclusive, vai falar sobre isso no Turnkey, aquilo que é diferente, mas é igual, as coisas mudaram, mas hoje a gente faz muito do que fazia antes de maneira diferente. Sem dúvida. Então, afiliados hoje são representantes comerciais. A tua margem comporta, é uma boa estratégia, né? Então, isso tem que estar tudo, a gente vai falar do financeiro mais à frente, mas tem que estar tudo relacionado. Quando você pensa numa boa estratégia de venda, uma estratégia que você seja capaz de manter, que vai levar a tua venda até um patamar que vai cobrir os teus custos e, inclusive, bancar essa estratégia. Rádio é uma boa estratégia, é parceira do Turnkey Educador FM. É bom anunciar em rádio? É uma boa estratégia. É bom anunciar na TV? TV Bandeirantes? É parceiro nosso, TV Bandeirantes. É bom anunciar na TV? É bom anunciar na TV também. A tua empresa está neste nível, você vai ter de retorno aquilo que você está investindo. Então, quando a gente pensa numa estratégia, muitas estratégias são boas, mas elas têm que contemplar aquilo que você está investindo. Aí já entra, inclusive, questão de estratégia promocional, né? Porque hoje nós podemos considerar o cartão de visita, aquele antigão, cartão de visita, como uma estratégia promocional, né?
E nós temos outras estratégias promocionais para promover a tua empresa, por exemplo. Tem muita gente que fala de colocar outdoor, mas o quanto de retorno dá esse outdoor? Né? Você está monitorando para saber quantas pessoas chegam na sua empresa pelo outdoor? Quantas pessoas chegam na sua empresa pelo outdoor e isso é convertido em vendas? Né? Vamos para o Facebook. Facebook tem várias formas de você promover a sua empresa, inclusive de você vender os seus produtos no Facebook, né? Aí você também tem que analisar o quanto de retorno o Facebook está lhe dando, porque às vezes você promove alguma coisinha lá, tem 5.000 visualizações, mas quantas pessoas foram na sua empresa por conta do Facebook, né? Facebook, podemos dizer até que poderia considerar como uma mídia passiva, né? Já no caso do Google AdWords Express, que é outra estratégia promocional, né? Seria mais ativo, porque a pessoa te procura na internet, né? E diria que quando a empresa não é encontrada na internet, é a mesma coisa como se ela não existisse, né? Tô vendo aí que a Érica tá aí, a Maiara também tá aqui no Hangout, legal, Maiara, Érica, sejam bem-vindas. O Henrique da Machado Pneus, lá de Arthur Nogueira, cliente nosso. O Henrique, inclusive, fez uma pergunta ali. Deixa eu dar uma olhada lá, Leandro, na pergunta do Henrique, tá mais para baixo. Henrique, mais para baixo. Tô vendo aí Edivânia aqui. Seja bem-vinda, Edivânia. Tá legal. Descobri que está afundando, pare de cavar, né? Não, César. A gente está trabalhando isso com o pessoal da turma Desafio Empreendedor lá de Arthur Nogueira. De repente, eu estou usando de uma estratégia de venda que não está dando resultado. Se não está dando resultado, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar com essa estratégia aí. Boa noite, César, Aldeia do Mar. Olha, o Bruno Faleiros, lá de Quirinópolis, Goiás, cliente nosso do Desafio Empreendedor também. Muito empreendedor esse pessoal, viu? Bom ter você aqui com a gente, Bruno. Tem outras perguntas mais para cima ali da Maiara. A Cláudia chegou também aqui. Opa, a Maiara está fazendo aí pergunta. Com a experiência de vocês, qual é o maior erro de empreendedor na hora de formular o preço do produto? Olha que interessante, né? A gente está falando aqui de vendas, de estratégia, de monitoramento, a gente vai falar um pouquinho, que às vezes a gente não vende, precisa vender, porque não acompanha, não monitora, mas um dos maiores erros dos empresários está relacionado com o que a Maiara está trazendo aí para a gente, que é a questão de margem. A gente encontra muito cliente aí fora, que às vezes fala assim, César, né, Leandro, qual que é a margem que eu coloco no meu produto? Cara, isso depende de um monte de coisa. Não, mas eu tenho uma padaria, qual que é a margem? Eu tenho uma loja de roupa, qual que é a margem? Eu tenho uma oficina mecânica, qual que é a margem? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A margem, na verdade, ela compõe parte do preço de venda, que você vende um pedaço ali a margem. Sim. Quem manda no preço é quem manda na margem. Quem é que manda no nosso preço? O mercado. É o mercado, é o cliente. É o cliente. Né? Então, assim, que margem eu coloco? É engraçado isso, né? Mas é o máximo que você puder ao que o mercado está comportando. Então, não adianta colocar uma margem. Na minha empresa, eu trabalho com uma margem de 30%. Exatamente. Se coloca 30%, ficou mais caro do que todo mundo, ninguém vai comprar. E aí tem uma questão ligada, por exemplo, questão de margem e a estratégia de vendas, né? Quando você está numa margem errada e entra numa estratégia de vendas errada, você pode ter prejuízo. Eu tenho N casos, mas um que me chamou muita atenção era uma determinada pessoa que estava vendendo um produto e ela vendia, o custo dela era R$100 desse produto e ela vendia esse produto a R$150. Na cabeça dela, ela estava tendo 50% de lucratividade. Uhum. Entendeu? 50% de lucro. E 50% de lucro. E eu dizia a ela, você não está tendo 50% de lucratividade. Não está tendo. E ela sempre insistindo nesse assunto e ainda me falou um negócio assim, você não sabe não, agora eu vou ganhar no volume, porque eu vou vender para o Pão de Açúcar. Agora tem uma coisa, eu vou vender para o Pão de Açúcar e dando 30% de desconto, vai me sobrar 20% ainda, né? Então, assim, eu posso até perder na margem, né? Mas eu vou ganhar no volume. Ora, gente, pegar... só para a gente fazer uma continha bem simples aqui, se o custo é 100, preço de venda 150, está tendo R$50 de lucro, beleza? Isso aí. Lucro, R$50. Isso aqui para vocês verem aqui, ó. Vê se dá para ver aí, ó. 150 de venda e 50 de lucro, beleza? Muito bem. Se eu pegar esses 50 de lucro
e dividir pelo 150, quanto dá, Cezão? 33,33%. 33,33% de lucratividade aí, para vocês verem aí, beleza? Então, se ela estava dando 30% de desconto, quanto está sobrando no final? Sobrou 30, pagou o simples de 4,5, 5. Sobrou 3, né? Sobrou 3. Sobrou 3. Pagou o simples, prejuízo. Então, quer dizer, ela tinha um simples de 8%, sobrava 3, pagou 8% de simples, começava o prejuízo em 5% aí, nesse caso. Beleza? Então, você veja assim, ó, margem, não estava calculando corretamente a margem, entrou numa estratégia de vender com volume, com uma margem menor e um desconto maior, e no final das contas eu descobri que ela vendeu o maquinário para uma pessoa lá em São Paulo, apesar da empresa dela ser bem novinha. Né, gente? Então, vocês vejam aí como é que estratégia errada com margem errada. E outra coisa também, quando você fala de margem, a gente mostra esses exemplos, na verdade, muitos, no fundo, não sabem, confundem o que é margem com markup, com lucro líquido, com lucro... Confunde tudo. Na verdade, a gente precisa ter muito domínio disso. Mas quando a gente fala de margem, que o mercado dita margem, porque você não pode ficar fora dele, uma coisa importante de estratégia de venda é que às vezes você coloca uma margem que te deixa fora do mercado para baixo. Sim. Você está acostumado a pôr, eu ponho 50% de margem em tudo. De repente você compra alguma coisa tão bem comprada, por um preço tão competitivo, tão bom, você coloca assim, o mesmo 50% que você está colocando de margem em tudo, e o seu preço fica muito mais barato que todo mundo. Sabe o que acontece com um produto muito mais barato que todo mundo? Ou acha que não tem qualidade. Acho que não tem qualidade. É falso. Exatamente. Então, assim, que margem a gente coloca? A gente coloca aquela margem que te deixa dentro do mercado. Se você tem uma qualidade que supera todo mundo, não tem problema o seu preço ser um pouco maior. Mas a mesma coisa, ninguém vai pagar mais caro. Se o teu preço de venda, no final das contas, por conta da tua margem, está muito abaixo do que todo mundo, por que é que você vai querer vender mais barato do que todo mundo? Vende só um pouquinho mais barato. Aí o cara vai decidir comprar o teu, mesmo que você está pondo uma margem grande. Então, assim, quando a gente olha sobre estratégias, decisões lucrativas ligadas às nossas vendas, a gente tem que olhar bem o que é que o mercado está ditando. E aí a gente pode falar sobre uma margem. Porque dentro de uma empresa, num supermercado, por exemplo, você tem lá 5.000 itens, 8.000 itens dentro do supermercado, cara, você tem margem, você tem coisa que deixa margem de 10%, tem coisa que deixa margem de 30%, de 40%, 50%. Então depende do produto. Aí é a média de tudo, exatamente. Né? E às vezes, de repente, você pode fazer uma estratégia de vender algo com uma margem muito mais baixa no supermercado, isso é muito comum. Você vende com uma margem muito mais baixa para chamar as pessoas para dentro do teu estabelecimento, né, para vender outras coisas, para você ganhar em outras coisas. Isso é muito comum no mercado. Exatamente. Você já deve ter visto o rodízio promocional, né? Sim. Mas o refrigerante custa R$12. Exatamente. Então, a margem que tem ali é um absurdo. Não estou falando que a estratégia esteja errada. De repente, vale a pena. Vale a pena não sair lá. Então, é isso que a gente precisa sempre pensar. Mas tem uma coisa ligada também às decisões lucrativas, que está relacionada, quando a gente fala de vendas, que está relacionada ao monitoramento. Quanto você acompanha aquilo que está sendo vendido e as decisões que você tomou. E aí precisa fazer uma pergunta, né? Como é que você está fazendo o monitoramento das suas vendas? Como? Que é importante saber como você está fazendo o monitoramento das suas vendas e quando. Com qual periodicidade você está fazendo o monitoramento das suas vendas? Para pensar um pouquinho aí, né? Com qual periodicidade você está fazendo esse monitoramento? Você olha no começo do mês e no fim do mês? Você olha diariamente? Você olha semanalmente? Ou você olha quinzenalmente? Né? Eu conheço gente que olha assim, ó, no começo do mês ele olha 3, 4 dias. E depois só vai olhar lá no final do mês, né? Quer dizer, e nem toma decisão no final das contas, né? Porque o mês acabou, não dá mais para tomar decisão. Ou quando ele é incomodado por algo que não tem nada a ver. Nós não vamos falar disso agora, nós vamos falar mais à frente nesse vídeo sobre a questão de caixa. Tem gente que monitora as vendas quando o caixa aperta. Então, o Leandro falou, o cara começa primeiro dia do mês, segundo, terceiro, ele está monitorando, acompanhando os vendedores. De repente, ele fica sem dinheiro no caixa para pagar uma conta, ele vai ver se os vendedores estão vendendo. Agora, na grande maioria das vezes, na grande maioria dos negócios, tirando aquilo que é varejo mesmo imediato de dinheiro vivo, tirando isso, que hoje é muito raro,
Se o vendedor vender bem hoje, isso não resolve nadinha no seu caixa. Não, você vai receber o mês que vem, você vai receber no cartão de crédito 30, 60, 90. Mas às vezes o cara olha o caixa apertado e quer saber como os vendedores estão vendendo. O caixa apertado é a falta de um monitoramento de 30 dias para trás, de 60 dias, 90 dias para trás. Isso já foi faz tempo. São duas coisas muito diferentes. Então, muito bem colocado pelo Leandro, como é que você está monitorando? Porque monitorar é construir um resultado. A gente está falando de estratégias de vendas, né? Então, eu decidi colocar 5 outdoors na cidade. O investimento compensa, se eu vender um pouco mais, eu coloco uma margem legal ali e tal. Coloquei o outdoor, estou acompanhando as vendas para ver se está sendo impactado por aquilo ou não. Se eu estou alcançando vendas de gente daquela região ou não. Então, isso é monitorar. Monitorar se está vendendo o que você quer vender e se está vindo da estratégia que você fez. Senão, não está adiantando, né? E aquele negócio, né? Muitas vezes, assim, se você tem, mesmo que você faça o controle dessas vendas no caderno, que aí é o comportamento, né, de você estar monitorando isso daí, ou você tem um sistema sofisticado, você sabe o que você está vendendo. Quais produtos vende mais? Quais clientes compram mais? Vamos pegar assim, ó, se você tem uma distribuidora e você vende para outras empresas, né? Quais clientes compram mais de você? Né? Você tem um relatório de curva ABC, por exemplo, para saber quais são os clientes que compram mais? Você tem um relatório de curva ABC para saber quais produtos vendem mais, qual sai mais, qual te dá uma margem melhor? Entendeu? Porque é importante. E hoje, gente, assim, ó, nós temos sistemas gratuitos aí na internet para você utilizar e ter tudo isso à mão. Por exemplo, existe um sistema que se chama marketapp.com, né, que é tudo gratuito, é na web, você pode, inclusive, integrar ele com um aplicativo de celular, você pode suas vendas sendo acontecendo, aí os seus clientes fazendo, seus representantes fazendo venda, e se acompanhando as vendas, monitorando a todo momento por um aplicativo no celular, né? Então, pode ajudar demais. Hoje, não dá para ter desculpa mais, assim, ó, eu não tenho um sistema para monitorar as vendas. Eu não tenho um aplicativo para estar acompanhando isso, né? Tem aplicativo, por exemplo, de celular, que a cada venda que entra na empresa, ele faz aquele barulhozinho de máquina registradora para te chamar a atenção. E aí você tem condição de estar vendo o quanto vendeu nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, e está acompanhando isso sempre. É verdade, porque esse monitoramento é muito importante. Dá um alô para a Graciele, que entrou, o pessoal da Construglass, Diogo, que chegou de Brasília, veio exclusivamente para o Turnkey, vamos estar junto lá, o Diego. O pessoal da Construglass Vidro dizendo lá, poxa, quando o caixa aperta, eu monitoro as vendas de hora em hora e não de dia em dia, né? A única coisa é que o resultado vai vir um tantinho ali na frente. Mas, de qualquer maneira, se está havendo monitoramento, isso já está ajudando de alguma maneira. Para aqueles que entraram, estão entrando agora, lembrando que se você ficar até o final desse Hangout com a gente, nós vamos lançar aqui 2 oportunidades exclusivas sensacionais para você, e então fica com a gente até o final. Hoje nós estamos falando aqui um pouco de decisões relacionadas a vendas, como já disse no começo, não técnicas de venda, como vender isso, nós vamos trabalhar no Turnkey, vamos ter especialistas que vão falar disso lá, mas sobre decisões relacionadas à venda e decisões relacionadas a finanças. Ainda dentro do monitoramento, é muito importante, igual o Leandro está dizendo, que você monitore o que você está vendendo, né? Curva ABC, produtos que vendem mais, produtos que vendem menos, produtos que estão encalhados. Isso parece que é o lógico, o básico do básico, mas muitos empresários não fazem isso. Tem na sua empresa, estão vendendo coisas que gostam de vender, ou que gostam de consumir, e de repente quem está comprando mais é ele mesmo quando compra. E aí é dinheiro lá parado. Mas além de monitorar os produtos, monitorar aquilo que você está vendendo, você precisa monitorar as pessoas. Quanto elas estão vendendo, que resultado elas estão tendo. E monitorar mesmo, saber o resultado de cada pessoa individualmente. Hoje mesmo, eu estava hoje de manhã com o pessoal lá de Capão Bonito, para lá de Itapetininga, e a gente visitou uma empresa lá, e ele tem lojas de sapato lá, provavelmente pode estar assistindo a gente aí agora, né? Então, assim, monitorar pessoas, isso é muito importante, você consegue influenciar no resultado de cada uma delas. Sem dúvida. Né? Quando você tem 5 colaboradores e monitora não as vendas da empresa, mas monitora o
o desempenho de cada um, então você não tem uma empresa indo melhor, mas você tem 5 pessoas fazendo um resultado melhor. A chance que você tem de alavancar os seus resultados quando você monitora as pessoas individualmente, isso é sensacional. E você vai monitorando e você vai dando feedback, né? Eu já tive a experiência com uma empresa lá de Atibaia, e talvez ele esteja até assistindo, o Zé. Uma coisa interessante é o seguinte: ele tinha uma pessoa que ficava nas vendas e no estoque. E essa pessoa, esse vendedor, vamos dizer assim, quando ele elaborou algumas estratégias para influenciar esses vendedores a vender mais, esse cara saiu de uma venda de R$8.000 no primeiro mês, né? Para 5 meses depois, está vendendo quase R$80.000. Na empresa do Zé, até motoqueiro que antes só entregava, passou a vender também. Entendeu? Fazer venda e entrega, porque tinha interesse. Obviamente, por conta das estratégias que ele implantou dentro da empresa. Né? Porque tem que ter estratégia de venda, mas também tem que ter estratégia para influenciar esse povo a vender. Né? E aí, o que acontecia? Ele ia dando feedback do desempenho desses vendedores. Né? E a venda ia só aumentando. E ele chegou a ter mês, quando comparado, com 40% de aumento de venda. A estratégia correta para a pessoa correta. Tem gente que precisa ser cobrada, tem gente que precisa ser acompanhada, porque funciona dessa maneira. Às vezes a própria pessoa, o teu próprio colaborador sabe disso e às vezes até diz isso para você, que se você não motivar, se você não cobrar, ele não funciona. Mas tem gente que precisa ser cobrado, tem gente que precisa ser reconhecido. Quando o cara melhora um pontinho, você fala, cara, como você foi bem, o cara melhora ainda mais. Por quê? Por conta de um elogio, de um reconhecimento. Agora, a grande questão importante é, se você não acompanha, se você não sabe que naquele dia, se você não sabe que naquela semana ele melhorou, como é que você vai poder dar um feedback na devolutiva do desempenho que ele está tendo? Por isso que a gente precisa monitorar e acompanhar, uma boa estratégia. Exatamente, porque se você não acompanha, não tem condição de dar feedback. Se você não dá feedback, a pessoa não sabe se está indo bem ou se está indo mal. Né? Então, o que acaba acontecendo? Acaba fazendo as coisas de qualquer jeito ou se acomodando. E isso acaba refletindo no resultado final da empresa. Né? Que aí tem as questões financeiras que nós vamos trabalhar já. Isso reflete no final das contas. Né? E tem gente até que pensa que empresa quebra do dia para a noite. Né? Mas não quebra, não. Nunca vi uma empresa quebrada. Ela vem dando sucessivos prejuízos e quebra. Né? Hoje se fala muito assim, as vendas estão ruins, as vendas estão ruins por conta da crise, a crise. Mas de que crise nós estamos falando? Da crise geral, e aí tem uma perda de 3,5% na média, que teve o ano passado, ou da crise dentro da empresa? Exatamente. Né? Porque assim, se está tendo uma queda de venda de 30%, 40%, é a crise geral ou é uma crise dentro da empresa? É uma questão importante para se avaliar. Porque eu gosto de dizer o seguinte, na crise, se está todo mundo, muita gente indo para trás, tem alguém indo para frente. Então, assim, se esse cara foi para frente, pode ser que um que andou para trás é porque alguém perdeu menos do que a crise está empurrando. Mas quem convive com a gente, comigo e com o Leandro, sabe que para nós crise é um negócio que acontece da porta da empresa para fora. Né? Da porta da empresa para dentro entra se você permitir. Né? Então, a questão de decisões relacionadas à venda, elas são importantes por conta disso. E a gente queria bater um papo com vocês agora sobre finanças, que tem algumas decisões que as vendas vão influenciar diretamente nas finanças da empresa. E que você precisa tomar decisões no seu dia a dia relacionadas a essas finanças. Antes só de entrar nessa questão de finanças, tendo a ver também do assunto, você veja como é que crise é oportunidade, né? Tanto para o Zé lá de Atibaia, quanto para um outro cliente do desafio, que é o Gessé, lá da região de Limeira, Gessé, o João da região de Limeira ali, você veja que crise é oportunidade. Porque o que aconteceu? Para as revendas de caminhão zero, né, caiu né, o mercado. O que passou a acontecer? Muitas empresas dos usineiros, transportadoras, empresas que também fazem entrega com caminhões e tudo mais, ao invés de comprar um caminhão novo, o que eles passaram a fazer? Consertar os caminhões. Né? E aí o mercado de câmbio de caminhão, de motor de caminhão, de peça de caminhão, que essas duas pessoas estão relacionadas, bombou. Pra você ter uma ideia, num dos casos, ele passou de um faturamento de 200 para 400 num mês.
Em 200 mil para 400 mil. Estratégias corretas quando você está ligado a vendas, né? Falando desse mercado, obviamente que quando a gente procura dar exemplo, gente, é tudo exemplo de gente que convive com a gente, que foi atendido pela gente. Gente de verdade, real, coisa de empreendedor mesmo. Vocês querem ver falando de caminhão? Eu tenho 2 amigos que foram clientes nossos de Rio Verde, em Goiás. Brasil, o Márcio e o Marcelo. Talvez estejam assistindo aí a gente também. Momentos de crise, eles tinham grandes clientes, uma empresa muito grande lá, e grandes clientes de caminhões, é uma oficina de caminhões muito completa também, e que por conta desse problema do setor sucroalcooleiro, que é cana-de-açúcar, eles tinham grandes clientes que representavam uma grande parte do faturamento dele, que com o mercado foi para trás, esses clientes foram também. E na época a gente estava trabalhando junto, uma das coisas que a gente começou a fazer a gente tinha muito cliente que passava aqui na frente, que hoje não para mais, é numa rodovia principal que corta o centro-oeste do Brasil. E a gente parou de atender os caminhoneiros porque estava focado nas grandes empresas. Por conta da crise das grandes empresas, decidimos reverter o foco, falando, não, vamos manter as grandes empresas, mas a gente quer ter os clientes que a gente tinha antes. Começou a abrir a oficina em um período estendido. Oficina de caminhão, abrindo depois das 6 da tarde. Então o cara que parava num posto de gasolina para dormir, por exemplo, em vez dele parar para dormir cedo, ele ia para a oficina fazer os pequenos reparos que precisava. Sabe o que aconteceu com o faturamento dessa empresa? Cresceu. Mas era um momento de crise, e a crise assolando os grandes clientes deles. Obviamente que hoje essa situação já mudou, mas isso é algo comum na empresa deles. Agora, isso tem muito a ver com aquela questão de conhecer o mercado, né? Porque o cara tá ligado ali no mercado, tá vendo o que tá acontecendo. Opa, tem uma oportunidade aqui. Os caras estão parando os caminhões do posto de gasolina, eles podem parar aqui para fazer reprado. Trocam a mola, arruma a mola do caminhão, dá uma lubrificada, mexe no câmbio, troca uma série de coisas. Isso, né? Por isso que a gente tem que estar ligado. Gente, quando a gente conta essas histórias e esses casos para vocês, porque você pense lá na tua empresa. O que pode estar acontecendo? Esse pessoal da Brasweb, por exemplo, estava numa grande rodovia, na frente de uma grande rodovia. Esse tipo de insight aconteceu olhando pela janela. Os nossos grandes clientes não passam essa rodovia na frente da nossa empresa, porque passa caminhão o dia inteiro aqui. O que a gente faz para esse caminhão começar a parar aqui? Então, o que a gente faz é começar a abrir num horário que seja legal para eles. Atender o cliente naquilo que seja bom para o cliente. O cliente já estava lá. Sabe o que isso me fez lembrar? Você se lembra daquele restaurante que você atendeu? Que ele ficava na rua de trás, tinha a avenida principal, e ficava na rua de trás. Você se lembra que eles faziam frango assado? Né? Isso, e faziam uma quantidade pequena de frango assado, porque não vendia. Né? Aí, o que foi falar para eles? Bota um cavalete lá na avenida principal, indicando uma seta assim, ó, frango, 100 metros, frango assado, 100 metros. Ela passou de uma venda, eu me lembro, acho que era de 12 frangos, para quase 50 frangos no dia. Você lembra dessa história? Isso, por causa de uma placa de atender o cliente. O cliente já passava ali, o cliente já queria esse produto e, na verdade, não estava sendo atendido. Porque não via, estava na rua de trás. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Você há de se lembrar. Passou a vender frango, aí o cliente chegava e falava assim, mas não tem uma maionese? Não tem não sei o quê? Aí, o que ela fez? Passou a fazer a maionese também. Expandindo. Saiu de um faturamento, era um restaurante pequeno. Bem pequeno, saiu de um faturamento de 20 e poucos mil reais para mais de 40. Legal, né? É isso aí. Agora a gente vai começar a falar com vocês um pouco sobre finanças, decisões ligadas à finança. Lembrando que até o final a gente vai informar para vocês aí as 2 oportunidades exclusivas para você poder encontrar uma maneira bacana e legal de ter 2 oportunidades fantásticas aí para estar com a gente no Turnkey agora sábado e domingo, dia 4 e 5 de novembro. Quando se fala de finanças, uma coisa muito importante é a qualidade das informações que você tem. Você tem as informações bem anotadas? Eu tenho clientes que têm programas sensacionais, mas não lançam essas informações no programa. Eu tenho clientes, por exemplo, que não têm programas sensacionais, mas que ele tem um caderninho que ele lança as informações, anota tudo no caderninho dele. Então, a primeira coisa, questão relacionada a finanças, é que você precisa ter as informações para que você possa tomar a decisão. Não é chegar no final do mês e anotar tudo que pagou. É óbvio que é importante, é óbvio que é relevante você ter essas informações anotadas, mas o mais importante é que tipo de decisão você toma uma vez que tem essas informações.
Sem dúvida. Eu me lembro de um caso do chaveiro que tinha um caderninho todo anotado, todas as vendas, dia a dia, todo o atendimento, que foi cada uma das vendas. E aí ele ia somando isso aí para tomar a decisão, né? Porque aí sabia qual fechadura vendia mais, qual chave, tipo de chave vendia mais, ia tomando essas decisões. O problema é que tem gente que não tem informação nenhuma, né? Mesmo que tenha o maior sistema, o sistema mais sofisticado do mundo, mas não lança as informações, não dá entrada em estoque, porque a movimentação do estoque também é informação para tomada de decisão, e tem a ver com o financeiro. Né? Então, não dá entrada, não dá saída, simplesmente tem o sistema para atender uma questão fiscal, mais nada. Uma decisão e não consegue aumentar o lucro dele, ou consegue ter uma rentabilidade melhor, ou ele não consegue alavancar o resultado dele, porque ou não tem as informações, ou as informações não são utilizadas. A gente gosta de dizer também que as duas coisas importantes que andam junto com as informações é a consistência e a constância dessas informações. Porque às vezes o cara começa a cuidar das informações financeiras dele, tudo que ele tem para pagar, tudo que ele tem para receber, às vezes é difícil dar essa virada. Mas o cara compra um livro caixa, ou ele põe um programinha gratuito lá, começa a anotar as informações, mas uma semana anota, na outra não anota. Um mês anota, no outro não anota. Quando ele vai tomar uma decisão, ele olha para aquilo e fala, parece que é mais ou menos isso daqui. Mais ou menos não serve, né? De jeito nenhum. Mais ou menos é a mesma coisa que nada. Se for ver, até colabora para tomar a decisão errada. Né? Exatamente. Porque ele pega, quando a gente vai comparar as informações financeiras entre um ano e outro, se no ano anterior está mais ou menos, e ele não tem todas as informações, com certeza nesse ano ele pode vir tomar uma decisão errada, uma decisão de compra errada, e aí se compra errado, vende errado, né? Se compra mal, vende mal, né? Assim, então precisa ter essa constância no registro dessas informações. Isso, para que as informações estejam lá consistentes, senão fica mais ou menos. Mais ou menos é mais ou menos assim, ó. Você está com um pé dentro de um balde de gelo, 0 grau, e o outro pé está num balde de água fervendo a 100 graus, né? Na média está tranquilo, que é 50 graus. Né? Mas você está com os dois pés ferrados, né? Um queimado, o outro congelado. Então, média pode até te orientar em algumas coisas, mas ela não vai te ajudar a decidir. Você precisa ter informação consistente. Como é que faz para você ter uma informação consistente? Ela vem da qualidade da informação que você tem. Então, assim, quanto a tua empresa gasta de gasolina no mês? Né? Mais ou menos tanto? Não, cara, é quanto gastou mesmo de fato, entendeu? Quando a gente está ajudando algum cliente e vai fazer o fechamento de alguém, é facinho de você ver se as informações elas são consistentes ou não. Você olha na coluna do centavo. Né? Esses dias eu estava fechando o planejamento financeiro de um cliente, e aí depois de ter avaliado com ele mais ou menos umas 50 linhas, de repente apareceu um centavo lá. Eu falei, pô, você paga centavo também? Ele falou, por quê? Porque até agora tudo era 0,00. Então, na verdade, é óbvio que ele estava anotando aquilo mais ou menos, e não era centavo. Agora você vê assim, quando está com as informações bem corretas, ajuda a tomar a decisão e ter estratégias para convencer o sujeito a economizar, né? Tinha um cliente meu de material de construção, né? E ele tinha um gasto de combustível que ficava entre 8 e 9 mil reais por mês. Inclusive, ele tinha um tanque de combustível com bomba. Então, ele não abastecia no posto. Da distribuidora, e ele tinha bomba de combustível dentro da loja de material de construção dele, do depósito dele, né? Porque o movimento não era muito grande, né? Ele tinha 8 caminhões, acho que 6 caminhões, 6 caminhões ele tinha, né? E aí, vendo, ele nunca tinha controlado nada, passou a registrar essas informações com constância, né? E passou a saber o quanto realmente ele estava gastando, né? E ele viu que os motoristas, às vezes, davam uma volta muito maior para fazer uma entrega, ou demorava para voltar muito, demorava para voltar para pegar outra entrega, né? O que ele fez? Ele estabeleceu meta para cada dupla, motorista e ajudante. Motorista e ajudante, de acordo com o volume de cada um, né? Porque o volume de entrega, baseado nos valores. Porque você veja o seguinte, o motorista que entregava areia, pedra, esse material mais grosso, né? Mais o básico, né? O volume é grande, mas o valor
Não é tão grande, é pequeno, né? Sim. Já um motorista que entregava uma caixa de porcelana, o volume é menor, mas o valor é maior. Então, o que ele fez? Ele estabeleceu uma meta baseada no histórico de cada um dos motoristas, né? E cada motorista ganhava uma premiação se atingisse essa meta. Ele conseguiu reduzir de 9 mil para 5 mil reais o custo com combustível. Né? Por quê? Porque conhecia os seus dados e tomou a decisão correta, né? Estimulando, inclusive, influenciando os motoristas a fazer. O motorista ficava doido para ganhar a premiação no final do mês. Né? Ao invés dele dar uma volta maior, ele cortava caminho para chegar mais rápido. Exatamente. Isso influenciava diretamente no resultado deles. Gente, tem duas coisas importantes, e obviamente a gente não está falando, não estamos fazendo um curso de finanças aqui, mas a gente está falando de tomar decisões no que diz respeito a finanças. Tem algo que os empresários muitas vezes confundem, às vezes até tem uma boa gestão de caixa e uma boa gestão de resultado. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo aqui, caixa e resultado são duas coisas muito diferentes. O que é o meu caixa? Todo mundo, empresário, gosta de controlar o caixa, né? Entrou, paguei, igual no final do mês. Gente, isso é caixa. Entrou, paguei, isso é caixa. Isso não é o resultado da empresa. O resultado da empresa é aquilo que eu vendi menos aquilo que custou. Olha que interessante, aquilo que você vendeu, você pode não ter recebido. Aquilo que custou, você pode ainda nem ter pagado. E quando mas você isso vende, vai gerar um resultado. E quando você vende e não recebe, influencia aqui, né? No caixa. Então, assim, mas o que empresário gosta demais de cuidar? Talvez você esteja cuidando disso também. E eu não estou dizendo que isso não é importante de cuidar. Mas muitas vezes o empresário gosta de cuidar do caixa. E esquece de cuidar do resultado. Aí a questão é a seguinte, qual dos dois, todos os dois são importantes? São mais importantes. Mas qual é o que me leva a tomar decisão na minha empresa? É o resultado. Quem é que manda em quem? Fica fácil. Quem é que manda em quem? O resultado é que manda no caixa. Se o teu caixa está ruim, é porque o resultado foi ruim antes. Mas muitas vezes, o que a gente cuida? A gente cuida do caixa. Está faltando dinheiro no caixa. Esses dias eu estava com um cliente, ele falou, e a empresa dele está numa situação séria, né? Ele falou, César, meu problema maior aqui é caixa. Eu falei, não, seu problema aqui é grande caixa, faz muito tempo que nós temos problema de caixa. Então, você não está tendo resultado. Seu resultado está ruim, por isso seu caixa é ruim. Eu falei, não, meu problema é de caixa. Eu falei, o teu caixa eu conserto em uma semana. Ela falou, tem 3 anos que eu tenho problema de caixa, você conserta em uma semana? Eu falei, conserto. É uma semana sem pagar a conta. Eu falei, não paga conta nenhuma, porque vai entrando, não sai, sua conta vai ficar cheia de dinheiro. Ele falou, então, mas isso não adianta. Eu falei, pois é, não adianta mesmo. Né? Mas o caixa é resolvido. O foco é resultado. Quando você tem um resultado positivo, o dinheiro vai aparecer no caixa. A não ser que ele só pode ir para 2 pontas, né, gente? Só pode ir para 2 pontas. Se o teu resultado é bom e não tem dinheiro no seu caixa, ou o teu cliente não te paga, fiado, né? No interior tem muito isso. Ou o teu cliente não te paga, ou você está comprando muito e enchendo o teu estoque. O teu resultado está todo lá. Mas o importante é você acompanhar o resultado da empresa. E, de novo, eu não estou dizendo que não tem que cuidar do caixa. Você tem que cuidar do caixa, obviamente. Mas quem manda em quem? Qual dos dois é mais importante? Eu já vi situações onde o empresário ele fazia uma compra com pagamento 30-60 e fazia uma venda em 12 vezes. Nossa. Né? Então, ele financiava o cliente, né? Mas como não estava fazendo conta, esse financiamento em 12 vezes estava causando um péssimo resultado para ele. Isso. Arrebentava o caixa dele. Exatamente. Então, ele tinha, por exemplo, uma margem de contribuição ali com esse negócio das vendas de apenas 5% para pagar os custos operacionais. Não era suficiente. Não era suficiente. Então, você vê, o resultado da empresa influenciando no caixa. O caixa está ruim por quê? Porque a operação dele, com esse prazo, tinha um custo que ele não considerava. Se ele considerasse esse custo, poderia buscar dinheiro fora, o capital de giro, e consertar o caixa dele desde que a empresa desse resultado. Preciso cuidar do caixa? Preciso. Porque a gente está falando o quê? De decisões lucrativas relacionadas a finanças. Quando eu observo o resultado da minha empresa e vou cuidar dos custos, a gente falou um pouco disso também no vídeo passado, eu vou cuidar mais dos custos, vou cuidar da minha venda, porque a minha venda influencia no meu resultado. Se eu compro bem ou mal, os meus custos, minha margem, influencia no meu resultado e não no meu caixa. Então, preciso cuidar do caixa? Preciso, mas o meu foco tem que estar sempre
no resultado. Aí as coisas começam a acontecer diferente da empresa, né? Sem dúvida nenhuma, porque na questão do resultado você tem que considerar uma série de coisas. É isso aí. Você tem que considerar, além da venda, você tem que considerar os custos variáveis e os custos fixos, né? Porque muitas vezes acontece o seguinte na questão do resultado. A empresa, operacionalmente, ela paga e sobra dinheiro. E aí, determinados empresários passam no caixa e limpam o caixa, entendeu? E aí, o que acontece? Na soma de tudo, a empresa está dando prejuízo. Mas não por conta da operação, e sim por conta da atitude do empresário que passa lá no caixa e pega o dinheiro todo dia. O que o Leandro está dizendo é mais ou menos assim, a empresa fatura 500, tem seus custos variáveis, seus custos fixos, e deixou 100 de lucro. Isso. Só que o cara tira 150, acha que a empresa está dando 50 de prejuízo. E eu já vi isso demais, falo, nossa, eu trabalho, e minha empresa está dando prejuízo. Se a empresa está dando lucro, é que você está botando um peso em cima dela que ela não é capaz. Mas aí, se você enxerga o resultado bem, você sabe como agir, como consertar as coisas. Alongar a dívida, não alongar, negociar taxas de financiamentos e empréstimos de giro maior ou menor, isso tudo depende da decisão que você vai tomar em função do resultado que você tem. Alongar uma dívida com juros mais caros, isso é controverso dizer isso aqui, mas alongar uma dívida com juro mais caro, desde seu resultado positivo, pode ser a salvação de uma empresa e pode ser justamente o final da derrocada de outra se o resultado dela não está bom. Então, depende muito do resultado que você tem, a decisão que você vai tomar. Agora, precisa conhecer que resultado que a empresa tem. Precisa conhecer duas coisas, né? O ponto de equilíbrio operacional, primeira coisa, né? É isso aí. E para botar esse financiamento ali dentro, né? Fazer uma continha para saber o ponto de equilíbrio financeiro. Exatamente. Para pagar essas contas. O cara pergunta assim, sabe qual que é o meu ponto de equilíbrio? Depende, qual dos dois? Sabia que tem dois? No mínimo, né? Para a empresa e para aquilo que você quer fazer com ela. Porque às vezes o ponto de equilíbrio da empresa é um, mas daquilo que você quer fazer com ela, é o que o Leandro está dizendo, é outro ponto de equilíbrio diferente. Lembrando que a gente já está quase chegando no final desse vídeo e que no finalzinho a gente vai mandar duas ofertas exclusivas para você que está assistindo a gente até o final aqui. São duas ofertas praticamente irrecusáveis. Isso que a gente estava falando agora é o que a gente chama de lucro operacional e lucro líquido. Não é complicado, é fácil de entender isso. Na verdade, lucro operacional é o resultado que a empresa deixa e lucro líquido é o que ela deixa depois disso. Depois disso que você coloca o teu peso em cima dela, as tuas decisões em cima dela, que vai desde aquilo que você tira para você como lucro, desde aquilo que você decide investir, dos empréstimos que você paga, do giro, tudo isso daí, depois que você tira, vai sobrar o lucro líquido. E aí esse lucro líquido, obviamente, vai influenciar no caixa que você vai ter nos próximos meses, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Aí eu volto naquela questão, né? Tem gente, como não tem planejamento, o que ele faz? Ele confunde, mistura tudo. Né? Mistura o dinheiro da empresa com o dele, né? Ele não tem um prolabore. Ele acha que tudo que a empresa vai sobrando ali, ele vai pegando. E muitas vezes ele está gastando, ele tem uma vida muito superior ao que a empresa está deixando no dia a dia. E aí o cara quebra a empresa mesmo. Exatamente. Ele quebra por quê? Porque não tem conhecimento dessas informações e está passando no caixa e levando. E às vezes é uma pequena adequação. Às vezes, conhecendo o financeiro da empresa, começa a tomar decisões que são mais lucrativas para ele e você consegue ajeitar as coisas de maneira que a empresa fica redondinha e funcionando bem. O Henrique aqui está pedindo para a gente falar mais sobre pontos de equilíbrio operacional e financeiro. Então, vamos lá. Henrique, ponto de equilíbrio, a gente falar disso, assim, precisaria de uma aula sobre financeiro para isso, né? Mas vamos entender que ponto de equilíbrio é exatamente quanto você precisa vender. Uma empresa, você pode enxergar ela assim, ó, faturamento menos custos variáveis menos custos fixos, vai ser igual ao teu lucro operacional. Então, o que é um ponto de equilíbrio? É quando aqui dá zero. Se você, o faturamento, você paga o custo fixo, o custo variável, o custo fixo, e aqui dá zero, então teu ponto de equilíbrio está aqui. Só que muitas vezes você vai ter que pagar, é o que a gente estava dizendo, um monte de coisa que está aqui embaixo, ó. É que é onde estão os teus investimentos, capital de giro, financiamento. Às vezes o cara fez um refis. Exatamente. Tá aí também. Tá aqui embaixo. Não é nem custo fixo, nem variável. Então, para pagar essas coisas todas, lá embaixo você vai ter o que a gente chama de lucro líquido. Então, se você consegue pagar tudo e mais tudo isso daqui, aí, e deu zero aqui, esse é o teu ponto de equilíbrio financeiro. Posso dizer que a distribuição de lucros vem antes aqui do lucro líquido. Exatamente, a distribuição de lucro está aqui dentro. O que você tira de prolabore está aqui. Está em custos fixos. Isso, o que passou do seu prolabore está aqui. Então,
Então, quanto eu preciso vender para dar zero aqui? Esse é o meu ponto de equilíbrio da empresa. Quanto eu preciso vender para dar zero aqui? Pagar todas essas coisas ainda que eu tenho para pagar. Então, é o teu ponto de equilíbrio financeiro. Você precisa conhecer os dois, porque os dois é que vão dizer para você se a sua empresa está bem e se você está bem como gestor. Eu gosto de dizer o seguinte, se a tua empresa tem problema de lucro operacional, a gente precisa ver o que vai fazer amanhã. Agora, quando a tua empresa está ruim de lucro líquido, cara, aí a gente precisa pensar com urgência, porque você vai afundar o caixa da tua empresa. Então, precisa conhecer essas duas coisas bem conhecidas. Vamos falar... Uma outra coisa também, você estava falando da questão de caixa, né? Uhum. Tem algumas pessoas que confundem caixa com fluxo de caixa. Uhum, né? Porque é importante ter essas informações de caixa do que vem acontecendo, como também as informações do resultado do que vem acontecendo, mas também é necessário projetar um fluxo de caixa. Exatamente. Né? Para ver como é que está lá na frente, até mesmo quanto eu vou precisar de resultado para pagar as contas lá na frente, para fazer a empresa dar lucro lá na frente. É importante ter essa projeção, olhar para frente. Isso aí. Para você poder tomar decisões. Gente, 2018 está aí, 2018 já está chegando. A gente espera ter vocês no Turn aqui com a gente, porque nós vamos tratar desses assuntos, do que a gente precisa para virar a chave, né? E a gente vai informar para vocês agora 2 oportunidades exclusivas para você que ainda não comprou seu passaporte, está com a gente lá no Turnkey 2018, agora dia 4 e 5. A primeira promoção que a gente vai fazer para você aí, Leandro? É o seguinte, para quem comprar o passaporte básico, né? São duas oportunidades imperdíveis, tá, gente? Assim, ó, para quem quer ir nos 2 dias do Turnkey e ter muito aprendizado lá dentro, né? Sobre vendas, sobre finanças, sobre comportamento empreendedor. Então, é um negócio para aproveitar mesmo, não deixar passar. Para quem comprar o passaporte básico, vai ganhar um upgrade para o passaporte empreendedor. E ter acesso a todas as palestras durante um ano aí, tá vendo, revendo esses aprendizados, buscando informações lá, às vezes não anotou, não viu na hora, mas quando revê, o aproveitamento é maior ainda. Então, comprou o passaporte básico, ganha o passaporte empreendedor, né? Ganha esse upgrade para o passaporte empreendedor. Beleza. Lembrando que isso é só para os 30 primeiros que comprarem o passaporte básico. Comprarem o passaporte básico, vai ganhar esse upgrade e vai levar o passaporte empreendedor, que é muito interessante para depois você ter os vídeos e poder assistir de novo, mas não só para isso, para você poder passar para os teus funcionários, para os teus colaboradores. Vão ser 14 eventos diferentes lá dentro, entre palestras, painéis de perguntas e respostas. A segunda oportunidade... Pode aproveitar isso para fazer treinamento dentro da empresa com os funcionários. Né? Exatamente. A segunda oportunidade, a gente queria dar para você que quer comprar o passaporte empreendedor. Né? E essa oportunidade, vou dizer uma coisa, viu, gente? Não dá para perder também, não. Essa oportunidade que a gente vai falar para você agora, além de você ter o desconto, é isso? Vai pagar um valor menor. Vai pagar um valor menor. Vai pagar um valor menor. Você ainda vai ganhar um livro, O Sabor da Qualidade. Esse livro é sensacional, né? Se tem um livro que você aprende sobre como escutar as pessoas, como fazer diferença no seu negócio, é esse livro, O Sabor da Qualidade. A gente indica esse livro, as pessoas leem esse livro em 2 dias, 3 dias, porque é uma história sensacional, uma história real, uma história de um empresário que está tendo problemas, um representante comercial que está tendo problemas na empresa e está tendo problema de resultado. De repente as coisas começam a acontecer. Então, hoje, você comprando um passaporte empreendedor, você vai levar um livro, O Sabor da Qualidade, e tem mais ainda. Você vai levar 1 hora, uma mentoria com o César Henrique ou com o Leandro Rosano. Então, comprando o passaporte empreendedor, você vai ter desconto, vai pagar um valor menor do que o que está lá no site, ainda vai levar o livro, O Sabor da Qualidade, e ainda vai ganhar uma mentoria com um de nós dois. Ou seja, 1 hora de mentoria. Isso para os 30 primeiros que comprarem o passaporte empreendedor. Beleza, gente? Legal. É só você acessar o nosso site lá, ou a gente vai colocar o link aí, né? E aí a gente tem essas 2 oportunidades exclusivas para os 30 primeiros. Uma oportunidade ligada ao passaporte básico, de repente você quer investir um valor menor, mas você vai ganhar um upgrade para o passaporte empreendedor. E aquele que comprar o passaporte empreendedor leva o livro e ainda uma mentoria, ou com o César, ou com o Leandro. Beleza? Gente, oportunidade para empreendedor, né? Para empreendedor que quer crescer, para empreendedor que quer virar a chave em 2018, para empreendedor que quer fazer diferente,
para empreendedor que quer ter melhores resultados, para empreendedor que quer ter lucro e quer ganhar dinheiro. Legal, estão me perguntando ali, ó. E quem já comprou? Quem já comprou, o que que ganha? Quem já comprou, além de já ter garantido o seu passaporte, manda uma mensagem para mim lá no privado que eu vou dar um presente para você. César, meu nome é tal, você falou que podia mandar uma mensagem no privado e que eu quero ganhar alguma coisa, porque eu já comprei meu passaporte, estou participando do Hangout desde o começo. Você não vai ficar sem não, eu vou te dar um presente também, beleza? É só me chamar lá no privado e a gente vai dar um presente para você. Essa história não vai ficar desse jeito não, beleza? Gente, aproveita, porque lá no Turnkey nós vamos falar de vendas com o Baratella, que é do funil de vendas. O cara é super especialista aí em questões de vendas, como também eles têm uma ferramenta de vendas, que é o funil de vendas, né? Nós vamos ter o Renato Moraes, que está aqui conosco, né? Também vai falar de comportamento empreendedor, vai passar umas dinâmicas para vocês lá dentro do desafio, para vocês saírem de lá se conhecendo ainda melhor, né? Para as mulheres, nós vamos ter muitas coisas para o empreendedorismo feminino também, falar nós vamos ter a Paola, nós vamos ter a Ana Sória, nós vamos ter um quadro de mulheres empreendedoras, um quadro bem bacana lá também, sobre a liderança da Milene. Exatamente. Nós vamos ter 4 mulheres influenciadoras lá, que vão estar podendo contar, que vão poder contar as suas histórias e também tirar dúvidas e respostas. Será muito interessante. Teremos um outro quadro de perguntas e respostas de empreendedor para empreendedor, onde nós vamos ter 3 autores do livro de empreendedor para empreendedor e o Paulo Eustáquio, que é idealizador do programa Desafio Empreendedor, que hoje já atendeu mais de 5 mil empresas em 13 estados do Distrito Federal. E como eu disse para vocês no começo, nós vamos ter stand-up, nós vamos ter a presença do Geraldo Rufino. Que é um mega empreendedor, né? Assim, tem muita experiência para passar para nós todos lá dentro, né? Porque é um cara que deu a virada da vida, né? Ele mesmo diz que ele catava lata no lixão para vender, né? E hoje ele continua catando lata, mas o tamanho da lata é maior, né? Porque ele mexe com caminhões. Exatamente, uma pessoa de um astral sensacional, né? Então, lembrando, são 2 dias inteiros, com 10 especialistas, mais os painéis, mais stand-up, mais o quadro Em Frente às Feras, que você vai poder enfrentar as feras e concorrer a consultorias lá também. Então, hoje... Você vai poder apresentar a sua empresa lá no Em Frente às Feras para ganhar consultoria, para ganhar monitoria lá, mentoria com os feras lá. Vai ser bem bacana. Outra oportunidade que vai ter lá dentro. Legal. Você não comprou ainda o seu passaporte? As vagas são limitadas. A gente tinha um grupo para passaporte VIP, já se esgotou, né? Então, a gente tem aí as 2 oportunidades para a gente falar para vocês aí, que comprando o passaporte básico, você vai ganhar um upgrade para passaporte empreendedor, onde você vai ter acesso a todas as palestras. E a segunda oportunidade? A segunda oportunidade, fala aí. Que é comprando o passaporte empreendedor, você vai ganhar o livro Sabor da Qualidade. Você vai pegar comigo ou com o Leandro lá no dia do evento, e a gente vai poder bater um papo lá, pegar o seu livro lá e agendar quando vai ser a sua mentoria. Comprando o passaporte empreendedor, você ganha a mentoria e mais um livro. Beleza? E uma coisa legal, gente, assim, ó, nós vamos estar num ambiente de empresários, entendeu? No ambiente de empresários, de empreendedores. Gente que também vai lá para fazer negócio, para ver oportunidades, né? Gente que vai lá para trabalhar a rede de contato, para trocar experiências, né? Eu acho que vocês vão poder conversar com muita gente lá e aprender coisas, não só com os palestrantes, mas também com quem vai estar lá, que tem outras experiências. Então, lá é um ambiente de negócios, para vocês fazerem negócios. Essas oportunidades é para vocês investirem, tem que considerar isso como investimento. R$399, você ganha um upgrade para o passaporte empreendedor. Ou 549, você ganha uma mentoria de 1 hora comigo, com o César, e esse livro que é magnífico, eu vou dizer para vocês, é magnífico, conta a história de uma fábrica de sorvete, um supermercado, tem várias lições aí de eficiência. Que quando se fala em eficiência, que o empreendedor tem que olhar para dentro da empresa dele também, né? E eficiência faz com que ajuda você a economizar nos custos, a economizar no tempo, e isso traz mais lucro para dentro da empresa. Legal, gente. Se você não comprou o seu passaporte, não perca. A gente vai ter um feriadão na quinta aí. Então, sábado e domingo a gente vai estar junto lá. Vão ser realmente
2 dias, assim, fantásticos, inesquecíveis, vai ser muito bacana mesmo. Então, não deixa de estar lá com a gente, não. Então, só agradecendo vocês que estiveram aqui com a gente. A Amanda Teixeira está dizendo ali, eu quero. A Amanda andou comigo 7 meses, que é uma mentoria de 1 hora. Mas, enfim, a mentoria, para quem estiver na região aqui, meio perto da Grande Campinas, pode ser no meu escritório, pode ser online, como a gente está fazendo aqui. Do Eleandro também, quem estiver perto pode marcar com ele, ou pode ser online também, da maneira que vocês acharem melhor. 30 para os primeiros 30 da opção empreendedor, mais livro e mentoria, e apenas para os primeiros 30 para a opção básico com upgrade para empreendedor. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Hoje tratamos com vocês das decisões lucrativas para uma empresa relacionadas à venda e a finanças. E nós vamos falar isso, vamos estar falando muito mais, nós dois e mais 8 especialistas lá no Turnkey 4 e 5 de novembro em Campinas. O Bruno está falando ali, Bruno Faleiros, deu vontade de participar. Brunão, aguardamos você lá, velho. Milene, estou esperando você. Compra aí. Empreteca de registro. Empreteca recém-empretecada. É isso aí. Bom, só tem 29, que a Milene ali já comprou a dela. Beleza? Milene, pessoal, empreendedores aí, eu quero agradecer a paciência, agradecer a participação de vocês, as perguntas, enfim, parabéns por terem participado desse Hangout e muito obrigado por nos acompanhar aqui online durante essa 1 hora. Beleza, gente? Um beijo no coração e aproveita a oportunidade aí. Gente, um grande abraço, nos vemos lá dia 4 e 5.